Olá a todos, então nessa aula vamos falar sobre o Sphinx de metadata, né? Vamos começar a ver aí como que ele faz a leitura de anotações, tá? Então vou criar aqui, ó, uma classe anotada, tá? Vou criar um novo pacote aqui, ó. Vou botar aqui, ó, simple reading, vou botar tudo minúsculo aqui. Então vou criar aqui uma classe, vou criar primeiro uma anotação, certo? Então vou chamar ela aqui de anotação exemplo, certo? Essa anotação ela vai ter aqui uma propriedade do tipo string, certo? Que eu vou chamar aqui de texto, ok? E aí, ó, não podemos esquecer que para que essa anotação ela seja recuperável via reflection, eu tenho que configurar aqui o meu retention runtime, certo? Eu posso deixar ela sem restrição de onde eu vou colocar ela para poder colocar ela em qualquer tipo de elemento, tá? Então vou criar aqui uma classe, eu vou chamar de classe anotada. Ok. Então eu vou vir nessa classe a princípio e vou simplesmente colocar aqui a anotação exemplo, né? Eu tenho que configurar aqui o texto igual a, vou chamar aqui de metadado, certo? Muito criativo aqui. Então eu vou vir aqui, né? Eu tenho aqui, vou criar uma classe principal aqui com o método main para eu poder rodar, certo? E aí a ideia do Sphinx de metadata é possibilitar que eu recupere as informações, né? Os metadados dessa classe aqui para uma classe que a gente chama de metadata container, que vai estar armazenando essas meta-informações para eu poder trabalhar em cima delas. Então, eu vou criar aqui uma nova classe que vai ser o container metadado, certo? E aqui, se eu quero fazer a leitura dessas informações usando o Sphinx de metadata, eu tenho que colocar aqui as anotações dizendo que informação eu quero. A primeira coisa que eu tenho que colocar é que esse cara é um container para classes, ou seja, ele vai ler os metadados de um tipo, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar as informações que eu posso querer recuperar, tá? Uma delas é a própria classe que eu tô lendo. Às vezes eu quero guardar isso daí para poder recuperar outras informações e tal. Então, vou chamar aqui de classe. Outra é o nome da classe, tá? Então, vou colocar aqui, ó, string nome classe. Eu posso querer saber se tem alguma anotação ali. Então, vou colocar aqui um boolean. Tem a anotação exemplo. E posso querer aqui também pegar alguma informação da anotação. Então, por exemplo, aqui aquela informação do texto. Então, texto, anotação, exemplo. Certo? Então, eu vou colocar aqui as anotações de acordo com o que eu estou precisando. Então, aqui, ó, para eu pegar a referência da reflexão do cara que eu estou lendo o metadado, e isso daqui serve tanto para classe, quanto para field, quanto para qualquer coisa, tá? Eu vou colocar aqui o reflection reference, tá?
Aqui, ó, para pegar o nome, eu vou pegar element name. Ele também serve para qualquer tipo de elemento que eu estiver lendo. Então, se for uma classe, vai pegar o nome da classe. Se for um método, o nome do método. Se for um campo, o nome do campo. Tá? Bom, aqui seria se contém a anotação. Só que eu tenho que dizer qual anotação que ele tem, né? No caso aqui, seria a anotação exemplo. Então, anotação exemplo.class. Então, note que eu posso usar o contains annotations na mesma classe aqui para diferentes anotações, se eu quiser saber se elas existem ou não. Tá? Normalmente a gente usa o contains annotation quando é uma anotação sem informações. Tá? Aqui, ó, tem o annotation property, para eu pegar uma propriedade de uma anotação. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho que dizer qual é a anotação. Tá? Então, no caso aqui, é a anotação exemplo. E eu tenho que dizer qual que é a propriedade, que no caso aqui é texto. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar os métodos getSetters aqui, né? Para esses caras aqui, ó. Generate getters and setters, select all. Ok aqui. Certo? Então, eu tenho aqui o meu container aqui que vai pegar os metadados da classe para mim. Tá? Obviamente, você não tem que pegar sempre tudo. Você vai pegar só o que você precisar para fazer o seu processamento ali de anotações. Bom, vamos ver agora como é que fica aqui para eu ler esses caras. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um annotation reader. Cadê? Um annotation reader, certo? E aí, ó, de cara eu vou pegar aqui eu vou chamar um método que vai me retornar o container com as informações daquela classe. Então eu vou falar assim, ó, container metadado, container é igual a reader.readingAnnotations2, tá? Então, o primeiro parâmetro é o cara que tem os metadados, no caso aqui, ó, quem tem é a classe anotada. Vou quebrar aqui para vou quebrar aqui a linha para facilitar a gente enxergar. Então aqui vai ser a classe anotada. E aqui é a classe com container que eu quero que ele crie e coloque as informações ali dentro, que vai ser o container metadado. Pronto. Ele tem uma exceção que ele pode jogar aqui, se ele der algum erro, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um add throws aqui, certo? E agora eu vou ver se realmente as informações ali do meu container conseguiu recuperar as informações corretas, né? Então, ó, container ponto get classe container ponto get nome classe container ponto is tem anotação exemplo e container ponto get texto anotação exemplo. Então vamos rodar aqui, vamos ver se ele recuperou as informações corretamente. Ok, ó, então ele viu aqui, ó, ele pegou aqui a classe, tá? Pegou aqui o nome da classe, ó, pegou aqui o nome completo, tá? Pegou aqui o true, né? Que ele realmente tem, e aqui ele pegou o metadado. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos anotar esse cara aqui, ó, só para ver se vai mudar alguma coisa. Então, vou rodar aqui.
Então, ó, esse cara aqui vai estar falso, porque o cara não está mais presente. E aqui o valor vai ser nulo, porque ele não tem aquele valor ali da anotação. Certo? Bom, é isso aí. Esse aqui é o básico aqui do metadata. A gente vai ver outros tipos de anotação, principalmente para ler informações de métodos, de fields, etc. Muito obrigado.